pro clássico, Baldasso? Não é palpite, Lucas Dias. Eu vou dar o resultado do Grenal. O Internacional vai vencer o Grenal por 3-1. 3-1, o resultado que não foi palpitado e sim foi adiantado por Fabiano Baldasso aqui na Super Jornada Colorada KTO. Led, o teu palpite? Eu discordo do Baldasso, acho que o Inter não vai sofrer gols, então eu vou fechar no 3-0 Inter. Só pela marcação, Bernabé. Por baixo, o jogador da equipe do Grêmio empurrou a bola pela linha de fundo. Escanteio Internacional. Escanteio Internacional. Quem sabe o gol agora na cobrança de escanteio. Ou agora ou nunca mais, porque o jogo vai terminar. Quem sabe agora, torcedor colorado. Vai ser cobrado, escanteio, tá lá os dois, a dupla diária do Internacional, tira de soco o Everton. Kaique tentou o chute, tá na briga lá o enamorado, o juiz da partida tá marcando o quê? Marcou irregularidade aí, Thiago. Ele tá contando pro relógio agora, foi uma marcação um pouco confusa do Bruno Arleu, ele não sinalizou qual foi a marcação, os jogadores cercam ele e vai acabar o jogo. Não deu para entender. Colaram, marcou uma coisa nem outra e de repente terminou o Grenal. O juiz da partida. Ninguém entendeu e acabou terminando o clássico Grenal com o placar de 0-0. Um Grenal que ficou devendo 40 mil pessoas no estádio Beira-Rio e o Grenal não agradou a ninguém. 0-0, ninguém colocou a bola na rede, o torcedor está te esperando aí, Fabiano Baldasso. Vamos lá, gurizada, vamos lá. Primeiro lugar, fazendo a referência a este Grenal horroroso que nós vimos no Beira-Rio. Um dos piores Grenais que eu vi na minha vida, em qualidade técnica. Um jogo terrível e o 0-0 é a cara, o símbolo, o desenho desse Grenal. Terrível, um jogo muito ruim. A outra, antes de falar do Inter, a outra situação que eu quero falar é a seguinte. Esse time do Grêmio é horroroso. E vocês vão entender por que eu estou começando a falar do Grêmio. Esse time do Grêmio não tem nada. Também um dos piores times do Grêmio que eu vi nos últimos tempos. O Grêmio tem jogadores como Pavon, TT, um time limitadíssimo. E aí entra a análise que eu quero fazer do Internacional. Este time limitadíssimo do Grêmio entrou com uma estratégia e a estratégia que deu certo no jogo foi a do Grêmio, não a do Inter. Este time horroroso do Grêmio conseguiu um empate, que era tudo que eles queriam no Beira-Rio. Tudo que eles queriam no Beira-Rio. E esse empate não é mérito do Grêmio, é demérito do Internacional. Demérito do Internacional. Gente, o Internacional fez uma partida flácida. O Internacional fez uma partida modorrenta. O Inter fez uma partida que foi a cara do seu camisa 10, o Alan Patrick, que para mim definitivamente tem que virar reserva do Internacional. Não é possível. Não é possível que justamente, eu nunca começo falando de individualidades, eu sempre falo do jogo, mas é que o Alan Patrick se impõe que se fale nesse momento. Não é possível que no momento em que se discute a titularidade dele, no momento em que ele está vendo que nos jogos que ele não atua fora de casa o Internacional consegue resultados, que ele não tenha tido o mínimo de brio para entrar em campo, para provar que ele é o Alan Patrick, que não pode... Cara... escondido, descomprometido. Ele simplesmente fez uma partida absolutamente bunda mole e acabou se refletindo no time. O Inter poderia ter vencido o jogo? Poderia. O Inter no cômputo geral foi melhor que o Grêmio? Foi. Mas não, cara, mas assim, vamos lá. Nada demais. O Grêmio começou o jogo com linhas adiantadas e atrapalhou a transição de bola do Internacional no primeiro tempo, mesmo com toda a ruindade do Grêmio, mas ele estava com 3 marcadores no meio-campo. O Inter teve dificuldades, mas mesmo assim o Borré perdeu um gol feito no primeiro tempo. O Inter foi assumindo o controle territorial do jogo, passou a ter mais volume e poderia ter vencido o primeiro tempo. O Rocher, até o meio do segundo tempo, se ele tivesse visto o jogo sentado numa cadeira de praia tomando chimarrão, não faria a menor diferença. O Grêmio não conseguia chegar nunca, nunca. O Inter poderia ter saído vencendo no primeiro tempo e no segundo, vai entender isso. No segundo, vai entender isso, o Inter voltou com menos ímpeto ainda. O Inter voltou com menos ímpeto ainda. Eu não entendi qual o motivo do Internacional estar acomodado em campo. Essa é a verdade. O Inter fez um Grenal acomodado quando ele tinha a obrigação de vencer. A obrigação de vencer era do Internacional.
Incrível que nós vimos o Inter no jogo. E, de novo, tudo isso passa pelo Alan Patrick. Eu sei que tem muita gente condenando o Borré por ter perdido um gol feito. Tá bem. Tá bem. E o Borré tem que ser criticado por isso. Comprometeu. Mas, para mim, o símbolo da partida flácida do Internacional, modorrenta do Internacional, é o Alan Patrick. É o Alan Patrick. Acho que o Pesolano, eu não condeno ele por ter escalado o Alan Patrick, mas ele demorou para tirar o Alan Patrick. Quando ele botou o Alejandro lá pelos 20 do segundo tempo, não era o Borré que tinha que ter saído, era o Alan Patrick. E tu traz o Borré para trás do centroavante. Errou o Pesolano. E talvez a gente pudesse ter tido sorte diferente se ele fizesse isso. Eu não acho que no restante o Internacional tenha tido jogadores com uma atuação muito abaixo da média. Vamos lá, me ajudem. Os laterais, o Bruno Gomes e o Bernabé, não fizeram partida ruim. Os dois zagueiros do Inter fizeram uma partida muito boa. O Gabriel Mercado e o Félix Torres. O Vilagra fez uma partida ok. O Bruno Henrique estava bem no primeiro tempo, né? O Carboneiro fez um bom primeiro tempo, caiu no segundo. O Borré perdeu o gol, mas era participativo. O Vitinho faz aquela função. Não tinha ninguém, sabe? Não teve ninguém do Internacional com uma atuação catastrófica, a não ser o Alan Patrick. Nós estamos, e vocês têm que ter consciência disso, nós estamos vivendo um momento de absoluta consciência de que nós temos um grupo de jogadores limitado. E com um grupo de jogadores limitado, tu precisa buscar outros diferenciais no que diz respeito à organização e no que diz respeito à saúde. Este time limitado do Internacional, ele só vai conseguir resultados positivos se ele tiver saúde. O Internacional que venceu o Santos e o Corinthians venceu por um motivo: saúde. Saúde de jogar no erro do adversário. E o time do Inter com saúde, ele tem uma coincidência. É o Alan Patrick não estar em campo. Eu acho que nós temos que começar a nos convencer de que deu para o Alan Patrick, que é hora de encerrar ciclos. A maneira como o Alan Patrick jogou o Grenal de hoje, ela é quase ofensiva. Ela é quase ofensiva. Foi um jogador a menos. Comprometedor. A bola chegava nele, acabava o lance do Inter. Sério, quem nunca viu o Alan Patrick jogar e olhou só hoje, pensa que ele é um perna de pau, um cabeça de bagre. Nós perdemos Nós perdemos não, é que para mim é um tropeço quase como uma derrota o jogo de hoje. Mas nós não ganhamos o Grenal, fizemos uma partida horrorosa sob a batuta de Alan Patrick. E o Pesolano tem responsabilidade não de ter escalado o Alan Patrick, mas de não ter tirado ele antes. O Grêmio no segundo tempo teve uma chance de gol também, numa grande defesa do Rocher, mas quem jogou foi o Inter. Mal, insuficiente, mas quem jogou foi o Inter. O Grêmio não jogou. O Grêmio estava em campo para não deixar o Inter jogar. E de alguma forma, mesmo eles sendo horrorosos, e eu repito, o time do Grêmio é muito ruim, eles conseguiram o seu intuito. Eles conseguiram o empate. Há pouco a TV aqui estava mostrando a torcida do Grêmio comemorando. A torcida do Grêmio na arquibancada, eu vi a imagem aqui agora. Terminou o jogo, a torcida do Grêmio estava comemorando o empate. Por incompetência nossa. Por absoluta incompetência nossa. Aquela ideia de recuperação do Internacional, de um time aguerrido, né? Daquele time que toma a bola do adversário, sai em velocidade. Nós não vimos nada disso hoje. Nós vimos um Internacional acomodado. E esse Inter não tem direito de ser acomodado, estando na situação que está, especialmente por estar jogando um Grenal. E mais especialmente ainda por estar enfrentando um Grêmio horroroso, que tem um trabalho de um treinador que não deu certo até agora e que tem jogadores horrorosos como Pavon, TT e outras figuras. É triste terminar o sábado sem ter vencido esse Grenal. Mesmo que o Inter não tenha feito uma partida que eu diga aqui que foi uma injustiça não ter vencido. Eu não tenho essa condição. Não tenho a condição de dizer que foi injusto o Inter não ter vencido o Grenal. Primeiro que esse jogo horroroso tem cara de 0-0. E segundo que o Inter foi incompetente. O Internacional foi incompetente. O Inter não venceu o Grenal por demérito seu.